Olá, meu nome é Luana, eu sou nutricionista, mestre e doutoranda em nutrição pela Escola Paulista de Medicina, docente e coordenadora do curso de Nutrição Clínica e Estética do IPGS. E a minha tese de doutorado é sobre jejum intermitente. Que hoje nós vamos conversar sobre esse assunto tão polêmico que virou moda. Mas antes de entrarmos realmente nesse tema, eu quero fazer com vocês um resgate histórico. Vamos fazer aí construir uma linha do tempo sobre o jejum intermitente. Lá nos primórdios, o jejum intermitente ele já existia, de uma forma involuntária, mas ele existia. As pessoas, se não tivessem sucesso na caça, elas não se alimentavam. Quando tinham sucesso, elas se alimentavam. Caso contrário, não. Então esse jejum, de forma involuntária, ele já era relatado. E o nosso corpo acabou tendo uma resposta, uma adaptação de uma forma fisiológica, não patológica. E se formos pensar, o jejum ele é praticado até hoje, né? De forma que as pessoas conseguem ficar sem se alimentar. Não quer dizer que devemos ficar sem se alimentar, mas a gente consegue sim realizar essa prática. Seguindo essa linha, depois de algum tempo, não sei exatamente mensurar quanto, as pessoas começaram a domesticar os animais. Se não me engano, primeiro foi ovelhas, cabras, e depois, a partir disso, começaram o cultivo, a colheita. Então, aquele jejum que era praticado de forma involuntária, acabou. Então, elas começaram a armazenar alimento, dessa maneira não existia mais o jejum. Tem relatos na Bíblia também sobre o jejum. Se não me engano, são 3 relatos, o jejum total, o parcial e o de água. A gente sabe que as maiores religiões elas pregam o jejum intermitente até hoje, né? E temos também algumas situações em que o jejum intermitente ele não é recomendado, não é seguido à risca. Em algumas situações que pode colocar o paciente em risco, como por exemplo na gestação ou com alguma patologia associada. Então os registros de jejum intermitente, eles nos acompanham aí ao longo da história. Agora, voltando para a atualidade, não sabemos se o jejum hoje virou modismo, sensacionalismo, chamar atenção, a venda de uma prática nova com efeito rápido, porque hoje tudo é imediato, as pessoas não querem mais, né, ter o trabalho de se alimentar bem, fazer uma atividade física, uma mudança no seu estilo de vida, então tem muita coisa envolvida aí. De uma forma bem informativa, temos um documentário na Netflix que ainda está lá, que o nome é Indústria da Cura. E a gente sabe que realmente é algo que movimenta, é um mercado que movimenta trilhões de dólares. Mas a gente não sabe se acaba sendo vítima, né, desse sensacionalismo todo, ficando refém dessas práticas. E neste documentário, um dos episódios trata sobre jejum intermitente, aonde temos vários relatos neste documentário, trazendo pessoas onde elas falam, olha, eu me sinto muito bem que o jejum funciona, meu desempenho aumentou, eu fico sentindo que eu rendo muito durante o dia, como tem pessoas que falam que desmaiaram, que já bateram cabeça, que tiveram cortes, até morte, teve até óbito registrado nesse documentário, quando o paciente ficou em jejum muito tempo e quando foi se realimentar por uma mudança aí fisiológica, essa realimentação não caiu bem, ele entrou em choque e foi a óbito. Então traz todos os lados do jejum intermitente, que muitas vezes a gente, no desespero por querer perder peso, a gente não pensa nas consequências e acaba aderindo a uma estratégia, a uma conduta por conta própria, sem uma avaliação minuciosa, criteriosa e profissional. E isso traz muitos prejuízos. Muitas vezes o paciente pensa, não, mas eu vou perder peso, sem mensurar as consequências dessa atitude a curto, médio e longo prazo. Até porque essas técnicas de perder peso muito rápido, a gente sabe que o paciente perde, mas o preço que ele paga lá na frente depois é muito caro. Até porque existe um efeito rebote. Então, um paciente que perde aí seus 20 quilos, 30 quilos muitas vezes, em pouco tempo ele recupera tudo e ganha. Então, precisa ser avaliado com muito critério. E agora vamos entrar, então, de fato, no jejum intermitente.
O jejum intermitente nada mais é que qualquer outra estratégia nutricional. Assim como dieta mediterrânea, dieta low carb, dieta cetogênica, que todos já tiveram seu momento de fama. E agora é a vez do jejum intermitente. Mas por que tanto se fala nesse tal de jejum? Da onde que ele veio assim com tanta força? Podemos pensar que é por uma questão de saúde pública, pelo número absurdo de obesidade que temos hoje no mundo. Começou-se a trabalhar com a técnica de jejum intermitente para combater, né, essa pandemia, esse problema de saúde pública realmente que é a obesidade. Mas também a gente sabe que tem aí uma colaboração muito grande da mídia e da sociedade em estabelecer padrões de beleza. Esses padrões de beleza, eles também nos seguem há muito tempo. Já teve momentos históricos onde a mulher, para ser aceita, para ser bonita, para ter sucesso, tinha que ter testa grande, corpos mais cheios, cabelos compridos. Então, assim, já tivemos diversos marcos de beleza na história. Hoje é corpos magros. Mas lembrando que nem sempre corpos magros é sinônimo de saúde. Isso a gente precisa se atentar. E ficamos hoje nessa busca incessante por um corpo magro, pensando em atingir um ideal de beleza que muitas vezes para o nosso corpo não é sustentável, não é algo viável. A mídia, a sociedade, ela também incita mensagens o tempo inteiro de que do jeito que tu é hoje, tu não é bom, deixa tua autoestima baixa, tu nunca é o suficiente, porque se nós tivéssemos o contrário, olha, uma aceitação de todo tipo de corpo, desde com saúde, desde que esteja com saúde, de todo tipo de corpo, acabariam os procedimentos plásticos, cirúrgicos, medicamentos controlados para emagrecer, a indústria da beleza. Então o tempo inteiro tu tem que, mas eu preciso usar uma maquiagem para eu ficar bem, eu preciso usar um filtro para eu ficar bem, eu preciso fazer essa cirurgia que eu vou ficar bem, eu preciso emagrecer para ficar bem. A gente sempre atrela o nosso sucesso, a nossa felicidade a algo externo. A gente não aprende a nos satisfazer internamente e a partir disso ir para o mundo. É sempre o mundo que está ditando se nós somos ideais, se nós pertencemos ou não. Esses dias eu tive uma reunião com uma colega, uma cirurgia plástica, e ela compartilhou comigo um caso que acredito que a chocou pelo modo que ela falou. Que uma paciente chegou para ela já com o filtro do Instagram falando, olha, eu quero ficar exatamente como esse filtro. Só para vocês verem o nível hoje como está das pessoas insatisfeitas com a própria imagem corporal. Pessoal, é uma linha muito tênue. Eu trabalho com nutrição estética. Eu não estou falando aqui que as pessoas elas têm que viver com alguma situação que realmente traga um desconforto. O que a gente não pode é ter uma busca em excesso, porque isso realmente demonstra que há um desequilíbrio. Os terapeutas eles são unânimes em afirmar que todo excesso ele esconde uma falta. Então, quando o paciente tem muita vontade, eu quero mudar, eu quero emagrecer, sempre uma insatisfação, a gente precisa parar, olhar e ver o que tem por trás aí de tanta queixa. Porque geralmente o paciente vai lá, faz uma cirurgia, não fica feliz. Depois ele vai lá, faz outra, ele também não está feliz. Porque o contentamento dele, a satisfação não está realmente ligada àquele procedimento físico. E outra coisa que precisamos lembrar, que o Brasil está entre os primeiros lugares, não sei se mudou, estava em primeiro lugar de procedimentos estéticos, principalmente entre jovens. E a gente sabe que aumentou muito o número de transtornos alimentares entre jovens, principalmente pós-pandemia. Porque a pandemia ela também trouxe muito à tona essa questão de ansiedade, de compulsão alimentar e, consequentemente, transtornos alimentares e distorção de imagem corporal. Então, isso também é outra informação relevante. Numa certificação que eu fiz de comportamento alimentar o ano passado, a psicóloga que estava ministrando aquela aula em específico, ela trouxe informação que o Brasil está em primeiro lugar de país mais ansioso do planeta. Ou seja, isso vai repercutir, isso vai refletir de alguma maneira no nosso comer, que a gente fala, o nosso comer hoje ele está adoecido, ele está transtornado, a nossa relação com o alimento é adoecida. Quanta gente passando fome, né? Pensando, gente, eu gostaria de um alimento só para trazer para vocês essas situações, e muitas delas querendo se privar por achar que o alimento é algo ruim, que engorda e que não traz saúde.
Então hoje realmente tem muita distorção em relação à alimentação e à nutrição. E temos que pensar que nós, agora como profissionais de saúde, promotores dela, a gente deve desconstruir esses padrões. A gente tem essa responsabilidade e começa com a gente. Mas não é só falar, é fazer, porque começa pelo exemplo. Quantos de nós, talvez numa rede social, tá lá postando fotos de biquíni, corpo, 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 e passando uma mensagem de: olha, venha passar comigo e fique com o corpo que eu tenho, sabendo que muitas vezes essa não é a realidade, porque o corpo que eu tenho, tu pode não ter e nunca ter, e vice-versa, o corpo que tu tem, eu posso nunca ter, e tá tudo bem. Porém, precisamos também cuidar que muitos, infelizmente, eles usam hormônios masculinos, anabolizantes, para ter um corpo lá esculpido, achando que estão vendendo saúde, mas na verdade estão colocando em risco a saúde, né? Colocando em risco o nosso bem mais precioso, e estão vendendo a imagem de alimentação saudável, jejum intermitente, hábitos, né? Hábitos de qualidade de vida, o que não é. Então a gente precisa ter muito cuidado, e infelizmente essa é a maior parte da realidade. Não tô aqui fazendo juízo de valor, que deve tomar hormônio, não deve, anabolizante, mas tudo é uma linha tênue, e nós, como profissionais de saúde, precisamos ter muito cuidado. Se não partir da gente, que somos profissionais de nutrição, que trabalhamos com isso, essa aceitação e essa busca por esse equilíbrio de uma alimentação saudável, com uma prática de atividade física, um bem-estar, um gerenciamento de estresse, não é a base de um hormônio que a gente vai ter esse tipo de sucesso e satisfação. Até porque em algum momento tu vai ter que parar com o uso desses anabolizantes, e isso com certeza também vai trazer prejuízos para o corpo, não só para o corpo, mas para a saúde, que é o principal. Então, muito cuidado com isso. O jejum intermitente, como eu disse para vocês, ele nada mais é do que qualquer outra prática nutricional, estratégia nutricional, como outras, tipo dieta mediterrânea, dieta cetogênica, low carb, só que ele contempla alguns períodos em jejum. Temos aí alguns tipos de jejum, não tem regra para jejum intermitente. Tem gente que tem dificuldade de fazer jejum e quer fazer jejum, então começa com 4, 5 horas de jejum e vai aumentando até chegar aí 16 horas de jejum, 14 horas de jejum, muitas vezes até mais. Mas tem aquele jejum que tu faz, tipo uma restrição calórica 5 dias e jejua por 2. Tem aquele jejum de 24 horas, que de tanto enquanto tu fica 24 horas sem se alimentar. Tem aquele jejum que é o mais falado, que é o TRE ou TRF, que a gente restringe a janela de alimentação e aumenta o período de jejum. Muitos estudos falam que ele vem a colaborar com o nosso ciclo circadiano, melhorando aí sono, intestino, possíveis inflamações em pacientes, né, mais inflamados. Vamos pensar também sobre peso, obesidade, mas nem sempre isso acontece. Os estudos hoje, apesar de ter mais de 7 mil estudos, um dos buscadores mais sérios que temos hoje, PubMed, nem sempre esses estudos eles vêm a mostrar que é seguro fazer o jejum intermitente, até porque os estudos, o tempo dele ainda é muito pequeno para poder bater o martelo e falar assim: faça jejum intermitente, que é uma prática segura, sustentável, a curto, médio e longo prazo, e que vai trazer mais benefícios do que prejuízos. Então isso a gente precisa cuidar bastante. O jejum intermitente, ele precisa ser prescrito de uma forma bem criteriosa, porque a gente sabe que muito se fala nos benefícios do jejum, mas pouco se fala dos prejuízos do jejum intermitente. Tontura, mal-estar, náuseas, vômitos, cansaços, desmaios, né? Alguns casos é totalmente contraindicado, por exemplo, uma caquexia, uma gestação, porque pensa, o nosso cérebro ele precisa de glicose o tempo inteiro, ele não para, ele é alimentado por glicose. E no jejum a gente simplesmente vai cessar essa alimentação para o nosso cérebro. Então vai trazer aí seus prejuízos. A gente precisa ter muito cuidado, inclusive como esse paciente vai responder. Tem uns que respondem de uma forma positiva após uma avaliação criteriosa, e tem aqueles que realmente eles ficam mais refém aí dos sintomas do jejum. Por isso que precisa ser avaliado. Hoje os estudos que falam sobre jejum intermitente, eles avaliam muito pessoas sobrepeso, menos obesas e menos saudáveis.
muito estudo em ratos, porque em humanos fazer estudos de jejum intermitente a longo prazo não parece ser uma prática sustentável, porque o jejum ele tem as suas limitações. Quem é que consegue ficar um longo prazo, um longo tempo jejuando? Pensando que a gente tem uma vida, né? Uma vida pessoal, uma vida social, uma vida familiar e que requer da gente estar muitas vezes em alguns momentos onde a gente sabe que a alimentação ela faz parte das confraternizações. Então eu tô de aniversário, eu quero comemorar, eu tô feliz, eu quero comemorar, consegui um emprego novo, eu quero comemorar, vem datas festivas. E lembrando também que a alimentação ela é uma fonte de prazer imediata, então ela é sempre associada a isso. E o jejum, obviamente, vai privar a pessoa desses momentos. Então precisa entender muito bem se vale a pena fazer o jejum, usar essa estratégia, né? Se os benefícios estão acima dos prejuízos. Será que com uma restrição calórica, por exemplo, o paciente já não conseguiria atingir o seu objetivo? Porque muitos estudos falam isso, mostram isso, que a restrição calórica ela é tão efetiva quanto o jejuar. Aí tu precisa muitas vezes estar se sacrificando, passando mal, jejuando, em vez de só fazer uma restrição calórica. É um ponto para a gente pensar. E tem muitos outros pontos aqui para a gente pensar sobre essa questão do jejum intermitente. Muitos relatos de melhora de perfil de insulina para pacientes diabéticos, né? Perfil inflamatório, microbiota intestinal, tem alguns relatos que melhora aspecto de sono, mas precisamos realmente avaliar e ver se o jejum é uma prática que está acima, né, das outras que a gente pode adotar aí de uma forma mais equilibrada. Os estudos eles não mostram o sucesso dessa prática a longo prazo. Então, muito mais estudos, apesar de ter muitos nesses buscadores, precisam ser realizados. E também a amostra, uma coisa que a gente tem que se atentar. Esses estudos, as amostras são muito pequenas e teriam que ter uma amostra maior para a gente também poder falar de uma forma mais fiel. Eu adoraria dar a resposta para vocês, olha, faça jejum porque funciona, mas eu não posso fazer isso, porque ainda requer muitos estudos. Parece que quanto mais a gente estuda, mais dúvidas vêm de que estratégia utilizada, se é o jejum, os prejuízos, os benefícios referente a ele. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Então, não temos até o momento certeza se o jejum intermitente ele é uma prática segura, sustentável e que traga resultados de uma forma duradoura. Tudo isso que eu conversei com vocês, desde fazendo esse resgate histórico, precisa ser avaliado com um profissional capacitado, que entenda do jejum intermitente, que entenda o paciente, que investigue esse paciente, porque também tem muita questão de gatilho dos transtornos de compulsão alimentar. Já tive muito paciente que ficou jejuando e depois no período de alimentação vem aquele gatilho, ele quer comer tudo e mais um pouco. Lembrando que não adianta nada jejuar, né? Fazer esse sacrifício muitas vezes que para alguns são o jejum, e aí quando pode comer uma quantidade muito grande de alimentos, não vai emagrecer, isso é fato. Então ele precisa estar muito bem alinhado com restrição calórica, conseguir manter aí esse equilíbrio, não se deixar afetar pelo jejum, que nem sempre é fácil, principalmente nos dias atuais, onde a gente tem muitas demandas emocionais, inclusive. E como eu falei para vocês antes, a alimentação é uma fonte de prazer imediato. Então acaba que muitas vezes a gente usa o alimento como uma bengala. Então eu tô feliz, eu como, eu tô triste, a gente come. E isso tu vê retratado em diversos filmes, isso não é novo. Briguei com o namorado, eu tô lá com um pote de sorvete, com chantilly, comendo muita coisa. Então isso é muito atrelado, né, às emoções, à ansiedade, como eu comentei com vocês. Por isso que precisa ser avaliado, porque às vezes uma técnica que a gente tem, que é para trazer algum benefício, acaba trazendo um prejuízo. Então, assim, para deixar bem claro, o jejum intermitente, ele pode dar tontura, desmaio, cansaço, irritabilidade, indisposição, sim. Em alguns casos, ele também pode melhorar aí a questão do sobrepeso, da obesidade, também pode trabalhar essa questão do peso, de emagrecer.
Teria que avaliar de uma forma mais minuciosa a questão se o paciente perde massa magra, se mantém massa magra, se tem um ganho de massa magra com jejum intermitente, fazendo atividade física resistida, né, para hipertrofiar. Então, assim, tudo precisa ser avaliado e monitorado, porque não temos aí uma resposta. Eu tanto gostaria de fechar essa aulinha para vocês falando, olha, façam jejum ou não façam jejum. E até por isso que eu estudo o jejum intermitente, com o intuito de trazer cada vez mais respostas para nós, respostas seguras, fidedignas, né, baseados aí em tudo que a gente tem de publicado, que é seguro, que é validado, inclusive, né? Não tiramos nada da nossa cabeça, a gente usa muito questionário validado, muito procedimento validado. Então, até o momento, o que eu posso deixar para vocês? Tenham muito critério, procurem um profissional, não façam nada, absolutamente nada por conta. Procure um profissional capacitado que entenda, né, que trabalhe a favor de uma alimentação equilibrada, que ajude a resgatar a saúde, que ajude a resgatar teu bem-estar, tua autoestima, sempre pensando que é uma linha muito tênue. Essa variação também ela é pessoal, porque o que adianta muitas vezes a gente achar que o nosso sucesso, que o nosso bem-estar é atrelado a um corpo, e muitas vezes não é. Mas a nossa própria sociedade, sendo um país de terceiro mundo, esses valores são cultuados, infelizmente. Países de primeiro mundo, a gente sabe que o intelecto, né, essa parte de aprendizado, cultura, pensa nas escolas, né, como é diferente a estrutura, nosso padrão de aprendizado aqui de outros locais. Então, realmente aqui eu vejo como um local, infelizmente, onde as pessoas preferem que sejamos mais ignorantes para ter uma manipulação maior, porque se formos mais instruídos, se investirem mais em valores que realmente são edificantes, eles não conseguem manipular a nossa população. Então eles vendem essa ideia de corpo, 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 e aí os valores são totalmente invertidos. Então, assim, para profissionais e não profissionais, pensem o que a gente tem para oferecer, o que a gente está passando para os nossos filhos, o que a gente está passando para os nossos amigos, qual é a imagem que a gente passa para as pessoas, quais são os nossos valores, né? Muitas redes sociais a gente pega, é só corpo, o corpo não tem conteúdo, não traz coisa boa. Será que é só isso que as pessoas têm para oferecer? É só ficar mostrando um corpo, vendendo um corpo o tempo inteiro? Vão investir numa educação, vão fazer um curso, vão ler um livro, coisas que realmente vão ficar e vão enaltecer e vão edificar, como eu falei para vocês, e tentando se desidentificar sempre, se desatrelar dessa nossa cultura, que ela é tão empobrecida e pautada aí em valores que são tão superficiais. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar minha rede social para vocês. Quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, tiver algum compartilhamento, alguma história para a gente poder discutir, eu vou adorar receber vocês. Até breve, muito obrigada!